Salmo de número 119. Nós vamos ler do verso 1 até o versículo 4. Desta feita, nós nos deteremos no versículo de número 4. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Amém. Pai Celeste, em Cristo Jesus, nós cremos, Senhor, no poder do Teu Espírito. De fato, sem Ti nada podemos fazer. Compreender a mente divina revelada na Sagrada Escritura não está no alcance do homem. Compreensão da mera letra, isso pode acontecer, mas a revelação, a graça e o poder do Espírito, somente aqueles a quem o Senhor concede, mediante a dádiva da regeneração, mediante o novo princípio de vida que é concedido àqueles que são eleitos por Ti desde toda a eternidade. Então nos ajuda para que aos Teus pés possamos aprender essa manhã e aprendendo sermos transformados na imagem do Senhor para prosseguirmos em nossa caminhada cristã para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, fortalece o Teu povo, dissipa, Senhor, as obras das trevas e que Satanás não alcance nenhuma vantagem sobre nós, mas que possamos viver em amor para com o Senhor, para com o nosso próximo, Tua igreja, aguardando a bendita esperança. Nos ajuda, Pai, por amor do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nós assim Te oramos. Amém. Salmo 119, um salmo que, como nós falamos, muitas vezes é deixado até de lado por conta da sua extensão, 176 versículos, e muitas vezes quando alguns irmãos se deparam com esse salmo, ficam pensando muitas vezes como irão proceder com a leitura do mesmo. Porém, a extensão desse salmo está, claro, proporcional à grandeza da lei de Deus, à singularidade da palavra do Senhor. E de fato, a lei do Senhor, como nós aprendemos no Salmo 19, versículo 7, que é perfeita e restaura a alma. E o Salmo, tratando da lei do Senhor, da palavra do Senhor, da vida que há em Cristo Jesus, nos traz o conceito de bem-aventurança, a vida feliz, a vida bem-aventurada. E nisso consiste a verdadeira religião, a felicidade. Nosso Deus, de fato, nós servimos ao Deus pleno, ao Deus que é feliz, ao Deus que se compraz em seu Filho no poder do Espírito Santo. Nós vemos o Senhor Jesus enfatizar isso, Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, o Senhor por várias vezes fala das bem-aventuranças. E isso norteia a sua prédica naquele momento, mostrando que a felicidade do homem se encontra numa relação autêntica com o Senhor Deus, mediante, claro, a sua santa palavra. Nós temos aprendido que somente nessa relação é que nós temos a felicidade. Nós só somos felizes se nós caminharmos sob a bênção de Deus, tendo aquilo que procede da sua boca. De fato, a palavra que procede da sua boca é a nossa vida. Nós precisamos, cada dia, dessa nutrição. A lei do Senhor, ela restaura a nossa alma. Porque outrora, caídos em delitos e pecados, separados do Senhor, vivíamos à parte do verbo de Deus, andando segundo o curso deste mundo, como diz Paulo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Então, os homens, a humanidade cai em Adão e se separa de Deus. E busca de diversas formas a felicidade e nunca a encontra. Por isso esse frisson, por isso essa busca constante do entretenimento, do prazer,
das sensações que precisam ser repetidas diuturnamente para que o homem encontre um sentido para a sua vida. Mas quando nós conhecemos o Senhor, conhecemos a sua palavra, conhecemos a sua vontade, nós aprendemos a viver os prazeres dessa vida de forma correta, orientados pela palavra e sabendo que os mesmos apontam para o deleite maior que se encontra em Cristo Jesus. Nós precisamos aprender mais da singularidade da sua lei. É por isso que esse salmo ele é tão extenso na tratativa desse assunto, para que nós sejamos despertados, consideremos a singularidade da palavra, neste mundo de erva que fenece, de glória como a flor da erva que murcha e cai, somente a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra, diz o apóstolo Pedro, que nos foi evangelizada. Mas no que reside a autoridade e a peculiaridade dessa palavra? Por que nós aqui afirmamos a sua singularidade? Por que ela é tão peculiar? E como nós devemos, como crentes, nos portar ante a mesma? O versículo 4 aqui, depois de destacar a importância de uma vida dedicada ao Senhor, de um coração tomado pela beleza da palavra, de enfatizar a importância da busca pela palavra de Deus, da dinâmica da vida cristã, no seu aspecto negativo, no versículo 3, não praticam a iniquidade, e no seu aspecto positivo, andam nos seus caminhos, o salmista destaca aqui a peculiaridade da palavra, pela sua natureza, claro, pela sua origem. E nós vemos, em primeiro lugar, que a autoridade e natureza da lei, elas são divinas. Por isso que ele afirma para nós, veja no versículo 4, tu ordenaste os teus mandamentos. O salmista se dirige ao Senhor Deus e destaca isso. A palavra procede do próprio Deus. Tu, ele destaca para nós. E isso nos ensina que nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua segunda epístola, abra comigo a escritura, ele diz o seguinte para nós, 2 Pedro capítulo 1, verso de número 16. O apóstolo nos diz assim, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Versículo 20 fala, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nós não seguimos ideais de um líder que marcou a sua passagem nessa terra apenas. Nós não seguimos a filosofia ou as regras do bom viver de algum guru espiritual. Nós seguimos a palavra de Deus, falada pelo próprio Deus, que procede da sua boca. Por essa razão o salmista diz, tu ordenaste. Ou seja, elas procedem de ti, elas têm sua origem em ti, saíram de ti para nós, não consiste em algo que nós mesmos concebemos. No livro de Êxodo, capítulo 20, na outorga dos mandamentos, texto conhecido nosso, da igreja, enfim, histórico, o texto sagrado nos diz no verso 1, e isso é determinante na introdução do Decálogo, Moisés registra para nós, então Deus falou todas essas palavras. Foi Deus quem falou. A peculiaridade, a singularidade da lei de Deus se encontram no próprio Deus, naquele que resolveu abrir sua boca e nos comunicar sua vontade, se descortinar para nós. Por isso que nós temos que ter muito cuidado em observarmos se nós estamos falando e agindo de acordo com aquilo que procede da boca de Deus. Nós temos a consciência da natureza divina da palavra de Deus. Será que nós temos essa consciência? Davi, quando ele considera os mandamentos, considera a lei, ele diz, tu, Senhor, foi tu quem os falou. Mas, de forma mais prática, descendo as minúcias do nosso viver, como nós demonstramos que cremos
na natureza divina da palavra, dos mandamentos, da lei de Deus. Eu pergunto, nós lemos as Escrituras com frequência? Irmãos, a suma de todos os problemas praticamente dos cristãos vai consistir no afastamento do Santo Livro. Todas as vezes que vou conversar com alguém, ou qualquer tipo de problema que nós encontramos na prática do aconselhamento pastoral, geralmente eu pergunto, como está a sua leitura bíblica? E aquela máxima, ela de fato se concretiza. Ou este livro afasta você do pecado, ou o pecado o afastará desse livro. Com que frequência nós lemos as Escrituras? Nós priorizamos a proclamação do Evangelho e os momentos singulares de aprendizagem na coletividade da igreja. Por que nós, como crentes, nos reunimos aqui todos os domingos, todas as quartas-feiras, nos outros dias das nossas reuniões? Qual é a prioridade, o que é o centro na vida da igreja? Nós vemos o quanto isso tem se tornado difuso em muitas igrejas que procuram agradar a clientela e partem do pressuposto de que nós temos que fazer de tudo para que as pessoas permaneçam na igreja, quando o seu interesse ou o interesse das mesmas não consiste na singularidade da Escritura. Nós estamos aqui porque Deus fala conosco. Isso é um fato. Por que nós centralizamos o púlpito? Por que nós o elevamos? É por conta apenas de estética? É por conta de destaque do pregador? Não. É porque as Escrituras são a palavra de Deus. E nós nos sentamos e nós dizemos, à semelhança de Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. A singularidade do ajuntamento solene é isso. Nós entendermos a magnitude da proclamação através de um pecador para pecadores, e de que pela pregação nós somos salvos. Interessante que nós citamos esse texto do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, e nós achamos que ele tem apenas um aspecto pontual na nossa existência. O que é que diz lá? Paulo fala, a fé vem pelo quê? Ouvir. E o ouvir, a pregação de Cristo. Pode ser assim traduzido. Você precisa ouvir Cristo pregando. Aí você vai dizer, mas Cristo está no céu. Mas Ele enviou o seu Espírito e habita na sua igreja, que é o seu corpo. E é nessa complexidade de você olhar para o homem pecador e perceber Cristo falando, que nós somos humilhados e dizemos, apesar do homem pecador, Cristo é sobreexcelente, Ele é sublime e Ele fala conosco apesar dos pecados de qualquer homem. Os irmãos percebem isso? A cruz traz isso para nós. A cruz é símbolo de maldição, mas nós cantamos que nós amamos a mensagem de quê? Da cruz. E nisso nós somos abatidos, dia após dia, em que a palavra do Senhor é proclamada, e mediante a pregação a nossa fé é nutrida e aumentada, porque é a palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele diz que louvava a atitude deles, porque receberam a palavra por ele pregada, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Como nós podemos perceber, enxergar que nós assim procedemos com a palavra, ou seja, temos a consciência de que ela é divina, nós priorizamos a proclamação dela, nós buscamos a mente de Cristo em sua palavra para aplicarmos às nossas vidas. Porque hoje em dia as coisas estão tão complicadas que as pessoas não querem mais buscar o que as Escrituras dizem. As pessoas não buscam mais assim, o que a Bíblia diz? O que Deus fala para nós na sua palavra? Na conclusão e na suma de tudo, como diz Calvino mesmo, somente o Espírito Santo pode dar a convicção da sobrenaturalidade das Sagradas Letras. Por essa razão, nós precisamos clamar a Deus pela submissão autêntica e salvadora de sua palavra. Percebam, a submissão autêntica e salvadora.
Precisamos entender como crentes que nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e que nós seremos salvos. E isso nunca está dissociado da boca de Deus. Salmo 119, versículo 4, ele diz: Tu ordenaste. Nós vemos aqui também a autoridade de sua natureza, vista no seu comando. Ela é divina porque procede de Deus, e nós vemos a autoridade da sua palavra no comando que procede da boca de Deus. Deus não está aqui suplicando a nossa atenção, Ele está ordenando. Somente Deus pode determinar nossas vidas. Somente Ele define o que é o homem e que caminho o homem deve seguir. É Ele que diz o que é homem, o que é mulher. É Ele que diz quais são os papéis atribuídos a ambos. É Ele que diz o que é a sua igreja. É Ele que diz o que são os ofícios. É Ele que diz como as coisas têm que ser. No seu ato de ordenar, nós observamos também que Ele estabelece o que quer. Sendo o Senhor, Ele não deve satisfação ou explicações ao homem. Tudo o que Ele faz é de acordo com o seu querer. Tu ordenaste, diz o salmista. Nabucodonosor entendeu o que muitos crentes têm dificuldade de entender. Quando ele fala ao retornar da sandice colocada sobre ele pelo próprio Deus, ele fala no versículo 35 do capítulo 4, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Deus não presta contas. Ele é perfeito. Precisamos compreender, irmãos, que não estabelecemos nossas vidas. De fato, somos totalmente impotentes. Porém, somos prepotentes. Nós somos impotentes, mas somos prepotentes. Não é? Costumeiramente, nos insurgimos loucamente contra o Senhor. Por isso que o pecado na Escritura é chamado de loucura. Quando você vê atitudes na vida de um cristão contrárias às Escrituras, você diz assim: meu Deus, ele não está vendo isso. Você diz: irmão, isso é loucura. A murmuração e o descontentamento são provas disso. Interessante que é algo que nós aprendemos também a conviver como um pecado de estimação nosso. O quê? Murmurar. Vivermos descontentes. Deus puniu Israel por conta de sua murmuração, porque isso é se levantar contra a autoridade divina. A providência define nossas vidas. Quem somos, o que temos, onde estamos, o que fazemos, o que não mais fazemos. Mas nós, em nossa prepotência, não aceitamos as coisas que Deus ordena para nós. A murmuração e o descontentamento são provas disso. Por isso que Paulo vai dizer que grande fonte de lucro é a piedade com o quê? Contentamento. Porque isso revela submissão ao Senhor Deus. Quem somos nós? Ou o que podemos nós? Mas nós achamos que podemos nos levantar contra aquilo que o Senhor estabeleceu em nossa vida. E falo isso nem na forma de preceito. Falo isso na forma da própria providência. Quantas vezes nos insurgimos e reclamamos daquilo que estamos enfrentando, determinado pelo Senhor. Salmo 119, veja o versículo 4, ele vai dizer: Tu ordenaste os teus mandamentos. A autoridade da Escritura, da lei, procede do próprio Deus, da sua boca. E sendo Deus, Ele manda. E Ele manda, né? Ou seja, Ele estabelece os preceitos. E os mandamentos do Senhor são nossa segurança em uma relação correta com Ele e sua autoridade. Então, por isso que Ele ordena os mandamentos. Ele é quem diz como a vida tem que ser. Isso é o que nós chamamos, né,
conhecido como os preceitos divinos. Resumidamente para nós, nas tábuas, né, nós vemos ali os mandamentos do Senhor. Sendo a revelação um ato soberano e gracioso. Deus, soberana e graciosamente, nos ensina como nos relacionarmos com Ele. A fé cristã, ela não é o resultado de um processo evolutivo religioso. Não foram ideias que foram se desenvolvendo. Certo? Eu estava ouvindo um podcast sobre judaísmo, e é muito enfatizado pelos judeus o desenvolvimento e as mudanças nas tradições, nas práticas judaicas. Muitas vezes se está mais fixado, né, em livros escritos por rabinos ou em desenvolvimentos da religião de acordo com épocas e circunstâncias do que com a palavra de Deus. A fé cristã não é isso, mas é Deus estabelecendo sua vontade claramente a nós em Cristo. De fato, toda a revelação no Antigo Testamento e no Novo Testamento visam nos educar para a salvação. Os mandamentos do Senhor. Deus que nos instrui. Seus preceitos são nossa vida. E aqui é onde temos luz. No próprio Salmo 119, versículo 105, veja, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Os preceitos do Senhor permeiam toda a nossa existência. Tudo o que concerne a vida e a piedade, diz o apóstolo Pedro na segunda epístola, nos foi concedido em Cristo. Nós aprendemos a nos relacionar com Ele, os 4 primeiros mandamentos, e com o próximo. As 2 tábuas abrangem todo o nosso ser. Essa é a lei da perfeita liberdade. Essa semana, bem no começo da semana, eu fui procurado por alguém, não aqui da igreja, e depois conversando até com outros irmãos sobre isso, estava na sexta-feira tendo um momento da conversa pastoral que nós temos com irmãos que cursam seminário, e até um irmão falou assim, foi até engraçado a maneira como ele definiu, ele disse: pastor, essa pessoa estava buscando um orçamento, né? Um orçamento de aconselhamento. A pessoa entrou em contato comigo, perguntando que método de aconselhamento eu adoto. E eu disse: como assim? Ela: não, porque eu já procurei outra igreja, e outra igreja faz assim, outra igreja faz assim, eu quero saber como o senhor faz, porque lá em Brasília tem um pastor que faz assim. Isso é um método. Ela estava fazendo um orçamento, estava fazendo cotação de aconselhamento, para saber qual o que se enquadrava melhor. E eu disse: é um teu nome? Disse: olha, o que eu posso fazer, se a senhora quiser, lhe receber como minha esposa. Nós vamos lhe ouvir e buscar na palavra o que nos diz a mente de Deus nas Sagradas Escrituras. Se isso vai levar 1 hora, 2 horas, 3 horas, não temos como definir isso aí. Ela: sim. Eu perguntei: na igreja que a senhora congrega, não tem um pastor, alguém? Tem, mas é esse aconselhamento mais da vivência. E onde diz na Escritura que um método é que capacita alguém para o aconselhamento? Os mandamentos do Senhor são claros. Os reformadores defendiam algo chamado de perspicuidade das Escrituras. O que é isso? Todo crente tem a capacidade de ler a Bíblia e entender a vontade de Deus para a sua vida. Existem alguns assuntos mais complexos, que demandam alguns ajustes, mas o que nós observamos hoje é uma tendência de uma clínica que coloca até mesmo a pregação como algo que não cumpre aquilo para o qual Deus a designou. Ou seja,
trazer, como diz o apóstolo Paulo. Veja 1 Coríntios capítulo 14, quando Paulo fala da profecia. Ele diz assim para nós, perceba. Ele diz assim, versículo 1 Coríntios 14, versículo 24. Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Quando a palavra é pregada, quando o evangelho é ensinado, por isso que eu lembro do livro do John Stott, título muito maravilhoso, Eu Creio na Pregação. Porque é Deus falando ao homem. Eu creio na abertura do Santo Livro, na leitura do Espírito, ensinando o crente a vivenciar as verdades do Evangelho. Quando Paulo diz aconselhai-vos uns aos outros, é porque todo crente iluminado pelo Espírito Santo pode trazer uma palavra de sabedoria, porque Deus habita nele. Disse, meu Deus, o que está acontecendo nos nossos dias? Não compreender essa natureza dos mandamentos. Deus diz, olha, adore só a mim. Em segundo lugar, eu quero um culto simples. Terceiro lugar, tenha cuidado com o meu nome. Quarto lugar, tire tempo para me adorar. Quinto lugar, honre seu pai e a sua mãe. Sexto lugar, não mate. Sétimo lugar, não adultere. Oitavo lugar, não furte. Nono lugar, não diga falso testemunho. Décimo, não cobice. Essa é a lei da perfeita liberdade. Qual o mistério nisso? É uma gnose que existe hoje. E eu disse, minha senhora, estou aqui para lhe ouvir como Cristo e buscar o que a palavra diz. Qualquer coisa eu entro em contato depois. Os preceitos do Senhor, irmãos, permeiam nossa existência. Nós aprendemos a nos relacionar com Ele e com o próximo. E é isso e é nisso que consiste o que procede da sua boca, palavra de Deus, ensinamento do Santo Evangelho. Qual a resposta adequada para nós concluirmos? O versículo 119, capítulo 119, versículo 4 diz: Tu ordenaste os teus mandamentos para quê? Com o propósito de quê? Tem um objetivo, demanda uma resposta. Qual é? Que os cumpramos à risca. A resposta adequada a tão sublime revelação é a obediência. Para que cumpramos à risca, compete a nós obedecer. Aqui se cumpre também um adágio: manda quem pode, tu o quê? Ordenaste. Obedece quem tem juízo, para que os cumpramos à risca. Tão simples. Ele ordena, pois é Deus, e nós obedecemos por sermos seus servos. E aqui entra algo muito importante, porque o desejo e gozo do homem regenerado é cumprir a vontade do seu Senhor. Aqui também a gente não pode inverter a ordem das coisas. Eu vou cumprir para ter o favor de Deus. Não, eu cumpro porque já tenho o favor de Deus. Quando Paulo fala em Romanos 8 que a lei do Espírito de vida se cumpre em nós, é porque Cristo tomou sobre si todos os nossos pecados e nós agora somos livres para obedecer. É diferente, muda completamente quando você pensa assim, eu tenho que fazer isso aqui, porque se eu não fizer, o negócio vai se complicar para o meu lado. Essa é a tática do legalismo. É a religião pautada no medo. Quando João diz que o amor lança fora o quê? O medo. O medo. O desejo de todo homem regenerado é cumprir a vontade do seu Senhor zelosamente. A palavra que arrisca, que para nós, talvez no nosso contexto atual, traga uma ideia de algo inflexível, ela pode também ser traduzida como diligentemente, zelosamente.
Os que servem a Deus, mas querem servir mais por amor. Isso não significa perfeição, mas dedicação e anelo de servir ao amado de nossa alma. Então, quando o salmista olha para a lei, ele diz assim, isso é urgente, isso é determinante, isso é prioridade, porque eu amo o que procede da boca dele, eu amo o que ele falou, ele manda em mim, eu tenho prazer. E eu quero, Senhor, fala, Senhor, porque eu quero cumprir a tua vontade de acordo com a tua palavra. Evangelho de João, capítulo 15, o Senhor vai dizer, veja no versículo número 14. Evangelho de João, capítulo 15, versículo número 14. Olha o que o Senhor nos diz. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Interessante, eu dizer isso é uma petulância, né? Chegar para alguém e dizer assim, Jefferson é meu amigo, se você fizer o que eu mando. Acho que é isso. Mas com certeza alguém que ouviu isso também de Cristo, em um dado momento, pensou, é isso, eu mando. Eu gosto do cântico que diz, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Há deleite em ser ordenado por esse Deus. A diligência consiste no empenho e no zelo. É por isso que Jesus fala que o reino de Deus é tomado por esforço. O reino de Deus se manifesta com poder. Uma vez que ele se apropria de nós, é nosso dever nos apropriarmos dele. Isso demanda o quê? Obediência zelosa. Anelo. Existe diligência na sua espiritualidade, o fervor é real no seu coração. Mesmo que não seja, você tem desejo por esse fervor. Eu nunca esqueço, aprendi que alguém disse para mim assim, deseje. Mas se você não deseja, deseje desejar. Clame a Ele, suplique a Ele, e Ele atenderá todo aquele que o invoca em verdade. O Salmo 145, versículo 18, muito maravilhoso, quero concluir com essa referência. O texto nos diz, perto está o Senhor, de todos os que o invocam. Invoque Ele essa manhã. Ele vai chegar bem perto de você. E Ele diz, de todos os que o invocam em verdade. Você está aí. Não precisa de nenhum segredo. Eu não preciso aqui ensinar nenhuma técnica a você. Passos, nada disso. Feche os seus olhos. E diga, Senhor, incendeia a minha alma com o teu amor. Jesus fala, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal, mas peçam isso. De repente, quando você disser Senhor, Ele vai dizer ao seu lado, eis-me aqui. E tudo na sua vida mudará. Ele atenderá todo aquele que o invoca em verdade. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Amém. Graças te damos por tua palavra. Ela é perfeita e restaura a alma. Que a mesma, Senhor, discirna os segredos dos corações essa manhã. Tu tens o poder de penetrar no mais profundo do homem e revelar os segredos, trazer arrependimento, trazer conversão, trazer regeneração, trazer a Deus força e graça. Essa manhã, a palavra que procede da tua boca dissipe toda prática de pecado que insiste em se assenhorar de nós. Que a palavra que procede da tua boca dissipe toda raiz de amargura que insiste em se apropriar de nós. Que a palavra que procede da tua boca estabeleça em nosso coração o gozo, o deleite e o amor em santa obediência. Que a palavra que procede da tua boca
dissipe todo sofisma e todo pensamento contrário a Cristo, e que todo coração essa manhã seja levado a Cristo no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.